queria agradecer ao professor doutor Mário Felipe Silva, que aceitou, né, gentilmente supervisionar essa pesquisa de pós-doutoramento, e que nós temos como tema, como ele já apresentou, a questão de decolonialidade curricular na formação de professores de língua. Então, para orientar a nossa fala hoje à tarde aqui, e, por favor, se alguém tiver alguma questão, pode, né? A gente não está no Google Meet, tipo, levantar a mão virtual, mas vocês podem, né, abrir o microfone e a gente pode ampliar o discurso de maneira mais dialógica. Então, traçando esse percurso, a gente vai primeiro apresentar a constatação de dados que nos levaram a fazer esse segundo pós-doutorado e ampliar essa pesquisa, né? Uma intervenção que foi feita depois dessa constatação e que está nos fornecendo mais dados para que a gente possa, num terceiro momento, ampliar ainda mais a pesquisa. Então, esse é o percurso que a gente vai estar apresentando, né? A constatação, ou seja, os primeiros dados tirados vieram em 2019 com a minha tese de doutorado, né? Tese que foi orientada pela professora Maria del Pilar Roca Escalante, que foi quem me apresentou o Nebrija, né? E a partir de quem eu cheguei ao Fernão de Oliveira, e foi co-orientada pelo professor Dr. Marcos Banho, que é um linguista da Universidade de Brasília, aqui no Brasil, e um dos linguistas mais ou amados ou mais temidos pelos colegas de letras, porque não existe o meio termo. Eu até hoje não encontrei alguém que dissesse assim, olha, é Marcos Banho. Não, eu odeio Marcos Banho, eu amo Marcos Banho, né? E eu estou na segunda categoria, tanto que o convidei para essa coorientação. Inclusive, comprei brigas com colegas meus do departamento por causa disso, mas, enfim. E dentro dessa pesquisa, o que nós intencionávamos, na verdade, saber como é que os futuros professores do curso de letras da UEVA, e aí eu coloco o nessa sigla como questão política, porque nós temos 3 universidades públicas no Ceará, UES, Universidade Estadual do Ceará, URCA, Universidade Regional do Cariri, e apenas UVA, Universidade Vale do Acaraú, sem uma marcação política de universidade estadual. Então, nós estamos criando um movimento dentro da universidade agora, inclusive refazendo a estatuinte da universidade, para que a sigla seja mudada, principalmente porque já existe no Rio de Janeiro uma universidade chamada Veiga de Almeida, que também utiliza a mesma sigla. Então, é uma questão aqui política, tá, gente? Vocês vão ver em documentos oficiais UVA, mas eu sempre me retrato ao UEVA. Então, como é que esses futuros professores representavam discursivamente o que eles deveriam saber em relação à língua e literatura? E como é que esses discursos se constituem como saberes profissionais crítico-reflexivos? Então, o objetivo, na verdade, era tentar analisar a representação discursiva do exercício crítico-reflexivo desses professores em formação. Basicamente, o que a gente queria saber nós estamos formando professores capacitados para a educação básica ou nós estamos no mundo, né, de Alice, em que a universidade ainda continua hermeticamente fechada e que nós estamos formando, ou pensando que estamos formando professores, pesquisadores, linguistas, críticos literários, etc., né? Então, nós partimos com o texto do Delvage, né? Nós partimos do conceito de ideologemas para analisar dentro do currículo, e foi aí o ponto-chave que começou a costurar o momento que nós estamos agora, para falar de decolonialidade curricular, né? Então, os ideologemas no currículo de formação do curso de letras, para entender, a partir desse currículo, o que é que se esperava dos alunos, né? Então, dentro dessa pesquisa, nós identificamos 4 campos temáticos que foram agrupados a partir dos ideologemas
que tinham como base tudo que se referia à questão de linguagem. Então, nós fizemos uma busca textual e, por exemplo, encontramos que o curso de letras se compromete a promover situações de ensino e aprendizagem pautadas numa abordagem comunicativa, que há um reconhecimento das variedades linguísticas existentes nos vários tipos, níveis e registros da linguagem, que há uma preocupação em se trabalhar a língua a partir de diferentes teorias, né? E colocamos esses elementos em campos temáticos que dizem respeito à concepção de língua e como a concepção de língua dos professores formadores interfere na construção do saber dos alunos. Tá? Encontramos outros ideologemas também que vão estar ligados aos papéis discursivos entre docentes e discentes no curso de letras. Então, há um fator de opressão, tá? Usando palavras do Paulo Freire, há um fator de opressão instrucional, formativa, no sentido que o professor se torna o centro, né? E o aluno se torna aquele que recebe, a quem é depositada determinada quantidade de informação, e aqui eu deixo claro que eu estou usando a palavra informação propositalmente, porque não seria conhecimento. Quando nós pensamos em educação bancária, a gente não pode falar em conhecer, a gente fala em informar-se, bem ou mal, mas você recebe um determinado conteúdo. E, por fim, um quarto campo temático, que é o papel econômico da língua. Então, por que estão se formando em língua portuguesa e língua inglesa, que são as duas habilitações que nós oferecemos na universidade? Então, a partir desses ideologemas no currículo, a gente foi para ouvir dos alunos, nos últimos 2 períodos da faculdade, ou seja, no último ano de formação, como é que eles entendiam língua, entendiam linguagem, entendiam ensino, como é que tinham sido as experiências desses alunos nos estágios e etc. Levando em consideração que nós temos 4 estágios no nosso curso, tá? Tanto para letras inglês quanto para letras português. São 2 anos de curso, cada semestre um estágio. O primeiro é um estágio de observação, então os alunos vão conhecer a escola, conhecer as aulas, conhecer o espaço escolar como um todo, as funções que são desenvolvidas dentro da escola, e nos estágios 2, 3 e 4 são estágios de regência. Então, para a língua portuguesa, no estágio 2, o aluno vai dar aula no ensino fundamental, né? Que é, para nós aqui do Brasil, do 6º ao 9º ano, e nos estágios 3 e 4 ele vai dar aula no ensino médio, que são os 3 últimos anos da etapa básica. Então, no estágio 3, eles escolhem trabalhar língua portuguesa ou redação, e no estágio 4 eles não optam, né? Eles trabalham com literatura luso-brasileira. Então, essa é a questão do nosso estágio de língua portuguesa. Para a língua inglesa, é um pouco diferente. Por quê? O primeiro estágio continua sendo de observação nas escolas como de língua portuguesa. Inclusive, é uma disciplina que é comum para as 2 habilitações. Mas, no estágio 2, eles vão ensinar inglês para o ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º anos. E no estágio 3, eles vão ensinar inglês no ensino médio, 1º, 2º ou 3º ano. Estágio 4, eles fazem o estágio em cursos de idioma, em cursos abertos, não necessariamente na escola básica. Então, há uma diferença. Nós escolhemos exatamente os 2 últimos estágios, estágios 3 e estágio 4, para fazer essa pesquisa com os alunos. E o que nós encontramos na tese de doutorado foi o seguinte: os alunos não apresentam afirmações claras sobre língua e linguagem. Eles não deixam claro também a compreensão de gramática. E aqui eu quero tomar uma linguista brasileira, professora da Universidade Federal do Ceará, Irandé Antunes, que em uma das obras, se eu não me engano, Para Muito Além da Gramática, ela cita que existem 8 concepções para o termo gramática. Então, nós podemos entender gramática como
aquele conhecimento internalizado que todo falante tem da língua, etc., que vem de uma tendência gerativista. A gente pode falar gramática, um compêndio, né? Que registra as normas da língua, e esse compêndio pode ser sociolinguista, pode ser normativista, né? A gente pode falar de gramática como uma disciplina, como um componente curricular, como uma disciplina escolar, e isso para os alunos não fica claro, né? Não fica claro. Eles deixaram muito confuso quando eles falavam sobre gramática, se eles estavam se referindo a uma coisa ou a outra. E, por fim, eles não demonstraram também uma construção identitária valorizada do professor de língua. Então, o professor de língua não tinha um papel, ser professor de língua não tinha um papel econômico para os alunos que estavam se formando. Muitos queriam trabalhar, nós temos alguns municípios no Ceará que são municípios turísticos, então eles pensavam em aprender inglês, por exemplo, para ser guia de turismo e ter uma fonte de renda a mais. E dessas constatações, a gente percebeu que o desenvolvimento da consciência linguística desses professores era menos comprometido pela prescrição do que pela realização. Ou seja, o projeto pedagógico do curso, né, ele estava muito claro, ele estava dizendo que realmente nós estamos preocupados com formar professores para educação básica, etc., isso e aquilo. Mas o que nós vimos é que as práticas dos professores docentes, né, dos professores formadores, melhor dizendo, elas não iam ao encontro do que era colocado no currículo. Mas nós já tínhamos desenvolvido, né, um projeto de pesquisa e concluímos, então, sem mexer muito no currículo. Um caso extremo, por exemplo, é desse que nós chamamos de A25-LPM, e a denominação é aluno ou participante número 25, porque nós tivemos 84 informantes para essa pesquisa, aluno 25 de língua portuguesa do turno matutino. Então, essa é a nomenclatura que a gente deu aí. E o que é que a gente percebe nesse aluno? A escrita desse aluno ainda está no nível fonético. Ele está no último ano do curso de letras português, tá? Está no estágio 4 de língua portuguesa, e toda a escrita dele, eu não estou entrando aqui em questão de coerência e coesão, tá? Eu estou ainda no nível ortográfico. A questão do nível ortográfico é nível fonético, nível fonético. Ele não conseguiu ainda se distanciar desses elementos mais complexos da norma padrão. Por exemplo, o final, o, vídeos, exemplo, campo, ele tomava não como o, mas pelo próprio som do u. Não pensava em dígrafos, né? Então, crescimento está aqui colocado isso. A diferença do fonema S e suas representações fônicas. Então, apresentar com Z, né? Então, nós temos algumas questões aí claras, e também entra agora a questão de coerência. Então, a pergunta era: por que você estuda língua e por que o estudo da língua é importante para a formação dos professores? E ele responde no final: nós debatemos muito na sala de aula sobre língua materna, e isso é muito importante para o crescimento dos futuros papais. Então, o que isso tem a ver exatamente com a pergunta, até hoje eu tenho me questionado, né? Mas esse é um exemplo apenas, tá? É um dos mais graves, mas nós tivemos outras questões muito parecidas. Bom, e isso então nos levou a pensar a proposta do primeiro pós-doutorado, né? Que foi feito em linguística aplicada na Universidade Estadual do Ceará, sob a supervisão da professora Rosânia Moraes. Nesse momento, nós pensamos em como criar
essa perspectiva reflexiva que nós sentimos falta na pesquisa de doutoramento dentro dos alunos, tá? E aí fomos para a leitura do Donald Schoen, né? Revista pelo Zeichner, né? Pelo Michael Zeichner, que faz uma atualização, na verdade, das reflexões de Schoen. E também trabalhamos com uma professora da Universidade de Buenos Aires, a Andrea Liud, que fala sobre o trabalho docente como um trabalho de artesão, né? O professor deveria ser um artífice do seu próprio trabalho, né? Por que ela chama o professor como artesão? Porque o artesão é aquele que constrói uma obra de arte, né? O artista, ele constrói uma obra de arte, independente do uso que se faça daquela obra de arte, mas ele é o dono da obra, ele cria a obra, né? E aí nós trazemos, primeiro, a Selma Garrido Pimenta e o Evandro Guedin, né? Que fizeram uma gênese crítica do conceito do que seria um professor reflexivo e, mais especificamente, como os cursos brasileiros na licenciatura está formando esses professores críticos. Tá? Então, aqui não é uma obra que diz que não existe, é uma obra que parte do conceito, parte da gênese do conceito e faz críticas. E dentro dessas críticas, a gente começa a questionar que a ideia do trabalho docente como um trabalho de artífice é muito interessante, mas ela acaba não se constituindo na prática porque o professor não tem autonomia em sala de aula, principalmente o professor da educação básica. Num país como o Brasil, que adota um sistema de avaliação padronizado por avaliações externas. Então, as escolas, os órgãos institucionais educacionais no Brasil acabam criando cartilhas que o professor deve seguir para que os índices alcançados nessas avaliações sejam índices que considerem valorizada ou de qualidade a educação, e que, na verdade, são dados, muitas vezes, maquiados. E a Isabel Alarcão, ela também fala sobre a possibilidade de haver essa reflexividade por parte dos professores, desde que a escola também seja uma escola reflexiva, desde que a escola seja um espaço reflexivo. Então, dentro dessas propostas, a gente começou, dentro da proposta de intervenção nossa, era sair daquele conceito de educar pela pesquisa, ou seja, encher os nossos alunos de textos, de materiais, etc., e tentar criar ousadamente uma possibilidade de educar a pesquisar, ou ensinar o aluno a pesquisar. E isso partiu como? Partiu do acompanhamento de uma turma de estágio ao longo de 2 anos. Então, como eu falei para vocês, nós temos 4 estágios aqui. E eu pedi à coordenação do curso para fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho longitudinal, e acompanhei os mesmos alunos do estágio 1, 2, 3 e 4. E desenvolvi essa intervenção na turma. Qual foi o problema? O problema é que nem todos os alunos que começaram o estágio 1 terminaram o estágio 4. E, durante o caminho, alguns alunos que não tinham começado o estágio 1 entraram no estágio 2, entraram no estágio 3 ou entraram no estágio 4. Tá? Por uma questão, basicamente, de adequação curricular. São alunos que não seguem o fluxograma, né, indicado pela universidade e vão fazendo disciplinas aleatórias. Bom, esses alunos que pegaram o bonde andando, digamos assim, nós não consideramos na pesquisa. Os alunos que começaram e não terminaram também não consideramos na pesquisa. Nós consideramos apenas os alunos que começaram e terminaram do estágio 1 ao 4. E isso gerou uma turma um corpus de 16 alunos, que os trabalhos escritos foram analisados. Então, como é que se deu esse projeto de intervenção, de ensinar a pesquisar? Primeiro, nós partíamos dos conhecimentos disponíveis dos alunos. Então, os alunos entravam
eles passavam, vejam bem, nosso curso tem 4 anos, são 8 semestres. Os estágios só acontecem do 5º semestre em diante, então 5º, 6º, 7º e 8º. Isso significa que os alunos levam 2 anos vendo apenas teoria linguística e literária. E só no 5º semestre é que eles entram no estágio. Então, muito bem, nós partimos desse conhecimento disponível do aluno, que muitas vezes era intuitivo, não era assegurado, não era apropriado, né? E que não foi adquirido apenas, esse tipo de conhecimento não foi adquirido apenas na universidade, mas ele já trazia experiências como alunos. Então, tem um imaginário do professor que eu tive, do professor que eu gostei, do professor que eu não gostei, etc. E nós começamos a elaborar novos conhecimentos a partir dessas inferências. Isso foi feito através de um projeto de escrita de diário de leitura. Eu trabalhei diários de leitura com os alunos. Então, diminuí a quantidade de textos que os alunos iam, né, trabalhar durante o semestre, e para cada um dos 5 textos, 4 ou 5 textos por disciplina, eles tinham que fazer um diário de leitura. Nesse diário de leitura, eles tinham que expor a relação dele com o texto, se gostaram ou não gostaram do texto, por que não gostaram do texto, que palavras dificultaram a leitura, como é que eles fizeram para sair dessa dificuldade, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção no texto, como aquele texto pode ser contextualizado com a experiência que eles estavam tendo nas escolas, através dos estágios, etc. Então, veja que o diário de leitura, a única exigência que eu pedia é que eles atentassem para o uso da norma padrão, né, da língua portuguesa brasileira. É a única questão que a gente exigia. Mas o texto era livre e era um diário. É como se ele estivesse lendo realmente, escrevendo um diário. Fui à casa de minha amiga hoje, fiz não sei o quê, tal, tal, tal. Inclusive, muitos alunos colocam nos diários data, local, hora, que parou o texto em tal momento e voltou o texto 2 dias depois, etc. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Essa elaboração de novos conhecimentos se deu inicialmente dentro dessa perspectiva, do diálogo do aluno com o próprio texto, e nesse diálogo o aluno ir percebendo retóricas, estilísticas, escolhas semânticas, né? Dificuldade ou não dificuldade de textos, e por aí vai. E a intenção é que, com essa elaboração dos novos conceitos, ocorra dentro da escola, não mais na universidade, uma difusão de que a formação docente pode ser decente, né? De que a formação docente pode ser decente, ou seja, não precisa ficar presa nos clássicos, não precisa ficar presa em informações que muitas vezes não são úteis ao processo de ensino-aprendizagem da educação básica. São úteis para linguistas, para pesquisadores, etc., mas não para professores, de fato. E nesse processo, nós trabalhamos dedução, síntese, indução, análise, aquilo que conversávamos, professor Mário, antes da reunião, né? A síntese, a antítese, né? A tese, a antítese e a síntese. Então, nós começamos a trabalhar isso. E aqui tem 2 exemplos de diários do mesmo aluno ou da mesma aluna, né? Do lado esquerdo da tela, vocês têm o diário o primeiro diário do estágio 1. Então, olha só, no estágio 1, as minhas marcações em verde, elas simplesmente pontuavam coisas, mas não havia correção. Eu queria chamar a atenção, tá? E deixar o aluno entender qual é o problema. A única atenção que eu fazia em relação à norma padrão é quando faltava coesão, porque eram ideias que estavam mal encaixadas ali. Então, eu tinha que pensar que elementos coesivos eles tinham que utilizar naquele momento. E aqui eu tenho um diário que não é ainda do 4º semestre, é do 3º semestre, estágio 3, dessa mesma pessoa. Então, olha como mudou
tá? A estrutura textual, sabe? A estrutura já entra dentro do gênero diário mesmo. Marco é um município do Ceará, datado de 5 de maio de 2022. Ele começou a ler o texto nesse dia, parou. Ele retornou o texto no dia 11 de maio de 2022. Ele já faz inferências com citação recuada, né? Então, esse processo de construção de escrita é o que nós trabalhamos com essa turma, tá? Durante 2 anos. E atentem para que o diário não é mais corrigido por mim, tá? O diário, se vocês olharem lá em cima do diário 2, né, do que está do lado direito da tela, vocês vão ver que tem escritas. Então, os alunos trocavam entre si os diários e eles mesmos faziam as correções. Então, no semestre 1 e no estágio 1 e estágio 2, os diários vinham para mim e eu devolvia com esses comentários. No estágio 3 e estágio 4, os alunos faziam as próprias correções, tá? Eu dava um tempo em sala, eles trocavam entre si. Então, por exemplo, eu dava 40 minutos. Nós temos 40 minutos para vocês lerem o diário do colega e fazerem comentários. Se em 40 minutos um colega conseguisse ler 3, 4 diários, ótimo. Tinha uns que ficavam somente em um diário, mas enfim. E a intenção é que eles fizessem qualquer tipo de comentário. Podia ser uma correção de norma padrão, podia ser um comentário, eu não tinha visto isso, achei bem interessante o que você pontuou, etc., tal, isso e aquilo. Então, depois dessa troca, depois desses 40 minutos, eu recolhia todos os diários e fazia a leitura, né? Então, e quando havia devolutiva, a gente fazia um trabalho de autoavaliação. Então, os alunos liam e faziam e davam a nota que deveriam dar a esses diários, tá? Então, essa foi o projeto de intervenção. E o que é que a gente constatou nessa atividade? Primeiro que a proposta de início se mostrou complexa para os alunos, porque eles estavam acostumados a professores que diziam assim, olha, terminou a disciplina, você tem que entregar um artigo. Terminou a disciplina, você tem que entregar um ensaio. Faça resumo desse texto. Mas os professores pediam esses gêneros textuais acadêmicos sem explicar como os gêneros textuais acadêmicos eram construídos. E eu não sei a realidade em Portugal, não sei a realidade em Angola, em outros países, mas a nossa realidade no Brasil é que o aluno sai da educação básica sem conhecimento de gêneros acadêmicos, tá? Sem conhecimento de gêneros acadêmicos. Então, foram produzidos de 4 a 5 diários por cada disciplina, do estágio 1 ao estágio 4, e esses diários poderiam ser refeitos. Os alunos tinham a opção de refazer a partir dos comentários que eram feitos, tá? E os alunos, por conta própria, começaram a levar a atividade do diário para outras disciplinas. Mas engraçado, e a gente vai falar sobre isso depois, eles levaram por conta própria, eles faziam os diários dele com os textos que outros professores me mandavam, passavam para a leitura. Mas eles não diziam, professor, vamos fazer uma atividade assim, olha, está sendo desenvolvido, tal. Então, aquele dado que nós constatamos lá na tese, ele realmente é facto, né? Por quê? Porque os alunos estão numa situação de poder inferior aos professores da universidade. Eles não sentem a vontade, inclusive relataram muitas vezes que toda vez que se propunha uma atividade diferente de avaliação, uma prova, os professores diziam, vocês estão pensando que aqui é escola básica? Isso aqui não é ensino infantil, tá? Vocês não têm condição de propor avaliação, etc. Então, parece-nos que a ideia que se tem dos alunos é uma folha em branco e que realmente há a prática do depositar conteúdo, depositar conhecimento. Bom, desse trabalho longitudinal, a gente teve algumas produções realizadas, né? Produção escrita, letramentos acadêmicos, o diário de leitura e a profissionalização de professores de língua inglesa, foi um dos textos que a gente colocou como produto do pós-doutorado anterior. Esse que foi o que eu pedi permissão ao professor Mário,
né, para que fosse publicado, porque ele foi enviado, né, em novembro de 2022, então não havia ainda aprovação do pós-doutorado aqui. Mas ele está no prelo, deve sair do final desse mês para o início do próximo, que é Multiletramentos para a Docência de Línguas e o Papel da Formação Inicial. Nós temos um artigo que foi publicado também na Conjecturas, que é Ensino Remoto de Multiletramentos de Professauros a Techno-Teachers. Então, essa é uma parte da pesquisa que vai nos levar, nos orientar de alguma forma à discussão desse pós-doutorado, mas agora com um recorte mais específico, porque foi feita uma pesquisa, vou mostrar para vocês a pesquisa, mas eu considerei aqui todos os professores de todas as áreas. Nesse pós-doutorado, a gente vai trabalhar apenas com professores de língua portuguesa. Então, a gente vai fechar a proposta para essa. E esse outro artigo que também está no prelo, deve sair agora no número especial da revista RPG. Já saiu o número 27, mas não saiu ainda o número especial, então ele está no prelo, que fala do currículo, né, entre o prescrito e o realizado. Então, esse artigo ele foi tardiamente repensado a partir das práticas que a gente desenvolveu com esse projeto de intervenção nos dados encontrados lá na tese de doutorado de 2019. E agora vem o que nos interessa, na verdade, né? A ampliação dessa pesquisa, trabalhando especificamente a questão de currículo, entender o currículo como um instrumento que ou vai ser libertário ou vai ser castrador. E a gente precisa entender como vai ser essa relação. E, para isso, a gente vai tomar somente os portugueses. Tá? Então, a gente vai tomar o Mignolo e o Boaventura de Souza Santos, basicamente, como referências principais. E a ideia, então, é repensar o papel da universidade na formação de professores de língua portuguesa. Tá? Então, muito se fala sobre qualidade do professor, né? Que o professor tem que saber o conteúdo, o que o professor tem que saber, o que é que não tem que saber. Então, na verdade, nós temos que repensar o ensino da escrita, né? Porque uma coisa é você pedir para que o aluno escreva um artigo e a outra coisa é você ensinar o aluno a escrever um artigo, tá? É você capacitar. E quando eu falo ensinar aqui, não é pegar na mão e tal, não, é capacitar. Sabe? É dar as ferramentas para que ele possa escrever aquilo. E a gente tem que lembrar, aí eu acho muito complicado quando um colega nosso de área diz assim, mas você não aprendeu a falar naturalmente? Tá? E aí eu digo assim, gente, tem um problema sério aqui. A fala é um processo natural. A fala é um fenômeno natural. Ela acontece no contato, ela acontece na troca. A escrita é um processo artificial. A escrita é um processo de codificação e decodificação de signos. Não é isso, professor? Né? Então, a gente está numa questão que aqui precisa de instrução, realmente. Ninguém precisa ser instruído a falar. Nós não precisamos ser instruídos a falar. Nós falamos. E nós vamos desenvolvendo a fala. Mas a escrita precisa de instrução. Então, há um erro grande de achar que os alunos, uma vez alfabetizados, eles estão letrados para assumirem determinados gêneros secundários que não são de fácil acesso, principalmente para quem escolhe no Brasil, as licenciaturas, que são geralmente indivíduos de camadas socioeconômicas mais baixas. É muito difícil você encontrar alguém, né, por exemplo, que tenha votado em Bolsonaro dentro de um curso de letras. Tá? Mas você encontra vários alunos que vêm de famílias que, muitas vezes, eles estão sendo os primeiros indivíduos a entrarem na universidade. Então, repensar o ensino de escrita para que a gente possa propiciar a esses futuros professores uma gama maior de experiências de ensino e de aprendizagem,
para que eles possam julgar, para que eles possam ter essa autonomia de escolher quais as melhores possibilidades de ensino que atendam às demandas da educação ou do ambiente educacional que eles estão em determinado momento, né? Então, isso aqui para a gente é significativo. E aí a gente voltou a um dos capítulos, tá, da tese de doutorado, que é o projeto político-pedagógico e a ideologia formativa do curso de letra UVA, porque esse aqui é o ponto de partida para a gente trabalhar agora a decolonização do currículo, né? E após essa crise pandêmica que nós tivemos aí de 2020 a 2022, na qual nós somos obrigados, literalmente obrigados, a pensar outras fronteiras educativas, outras fronteiras epistêmicas educativas, tá? Além da sala de aula, a gente começou a perceber que os professores, além da questão dos letramentos acadêmicos, além da questão dos saberes linguísticos, saberes literários, eles estão em déficit também com a tecnologia. Então, a gente não pode mais falar agora de letramentos. Eu acho que nós temos que começar a falar de multiletramentos, porque, inclusive, o que nós estamos fazendo agora faz parte dessa pedagogia midiática que não é nova, que não surgiu com o Covid-19, tá? Mas que ela foi percebida mais aguçadamente nesse período de distanciamento e isolamento social. Então, ninguém nega a questão midiática, ninguém nega a tecnologia, ninguém nega a tecnologia ao ensino, tá? Porém, as diferentes possibilidades de uso de tecnologia ao ensino, elas foram aprimoradas, elas foram amplificadas por causa desse distanciamento social, né? E aí a Paula Sibilia, que é uma argentina radicada no Rio de Janeiro, professora da UFRJ, né? Ela coloca em um livro chamado Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão. Ela coloca a escola como uma tecnologia de época e uma tecnologia de época desatualizada. Por quê? Porque ela se constitui ainda em pleno século XXI nos mesmos moldes que foi concebida no século XIX. Então, se a gente quiser usar agora uma citação não linguística, uma citação sociológica, a gente pode pensar, por exemplo, no Foucault, quando ele fala das instituições docilizantes do Estado, né? A prisão, que vai punir, vai ressociabilizar aquele indivíduo, o hospício, que vai manter separado da normalidade aquele que vê as coisas de maneira diferente, e a escola, que vai ser o primeiro docilizador, né? Depois da família, claro, mas o primeiro a primeira instituição estatal que vai preparar o jovem para ser o obediente do Estado, né? Então, o que a Paula Sibilia falou é o seguinte: no século XIX, a escola foi criada para formar mão de obra, para formar operário para uma sociedade que estava sendo fundada. O que acontece hoje é que os nossos alunos não são mais operários, tá? Ou melhor, eles não precisam ir para a escola para ser operários. Muitos deles já são trabalhadores indo para a escola, né? Então, as subjetividades mudaram, os estudantes mudaram e a escola não mudou. Então, tem um desajuste aí, e é esse desajuste que ela chama de desatualizado. Ok? E aí a pesquisa base é exatamente a percepção sobre aulas remotas em tempos de pandemia. Essa resposta foi divulgada em grupos do Instagram, do WhatsApp e do Facebook, grupos de professores de todas as etapas do ensino, da educação infantil até o ensino superior. E ela ficou no ar por 2 meses, tá? Junho e julho de 2020. Nós escolhemos 2020 exatamente porque os professores foram pegos de surpresa. Então, o que nos intencionou na pesquisa era saber o quão preparados eles estavam
tá? O quão eles tinham de cartas na manga para responder o que era indagado. Então, eu não vou entrar em todos os slides para não ficar cansativo, mas vou dar apenas uma ideia geral. Tá? A primeira pergunta foi qual nível você leciona. E aqui eu já tive uma sacada muito legal em relação à participação na pesquisa. De 127 participantes, a maioria são professores do Fundamental 2 e do ensino médio, ou seja, são licenciandos. São licenciandos que entraram no curso de letras, matemática, biologia, química, mas não como bacharelado, como licenciatura. Tá? Então, dão aula realmente e são formados professores. O ensino superior, eu não considerei, porque nós temos professores em curso de licenciatura que são bacharéis. Né? Por exemplo, o meu curso, 48% dos professores do meu curso são bacharéis, não são licenciados, mas o meu curso é de licenciatura. Então, uma das coisas que eu muito me questiono é como alguém que não tem contato, que não tem o contexto da educação básica, pode estar formando professores. Né? Então, essa é uma questão. E cursos livres também teve uma demanda relativamente grande. Bom, para essa pesquisa que já foi publicada, dos professores ou professauros, né, nós utilizamos toda essa pesquisa. Para nós, nesse estágio de pós-doutoramento, professor Mário, eu quero trabalhar exatamente com aqueles que estão no ensino superior, na licenciatura, no bacharelado, ou no ensino superior, dando aula no mestrado ou doutorado. Por quê? Porque são esses que vão estar dentro da formação do currículo. São informações desses professores que me interessam para que a gente veja até que ponto os currículos podem ser ou não mais flexíveis. Tá? E aí, outra surpresa foi que mais de 80% dos participantes são da área de humanas. Né? Então, exatas biomédicas e as sociais aplicadas, tá? Que geralmente são médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, etc., e que estariam também os professores de matemática, de biologia, de química, de física, não representam a maioria dos participantes. Então, eu tenho que imaginar que aqui nós vamos ter professores de línguas, professores de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. Né? E, em relação a redes sociais, propositalmente, eu não coloquei, tirando o LinkedIn, né, que ainda não é uma rede acadêmica, é um network, né, não é uma rede acadêmica, mas eu não coloquei nenhuma rede social específica, como, por exemplo, o Google Acadêmico ou alguma coisa do tipo, tá? O Academia, ou alguma outra rede, porque eu deixei no espaço outros aqui para saber se algum professor ia colocar. Não, eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. E, para surpresa, ou não tinham. Tá? Então, o maior uso que os professores fazem das redes sociais é para entretenimento e não para fonte de pesquisa. A pergunta 14, ela foi problemática e ela acabou sendo descartada, porque a minha intenção era, você já desenvolveu algum curso pela internet? E com a análise de outras perguntas, eu vi que muitos participantes não entenderam a pergunta. Ela ficou dúbia. Você já desenvolveu algum curso pela internet? Alguns alunos entenderam, alguns participantes entenderam que era cursar, não era elaborar um curso, mas cursar. Então, a gente teve que cortar e ignorar essa pergunta. Você acompanha canais de YouTubers, tá? A maioria acompanha. Agora, com uma pergunta posterior, eu descobri que esses YouTubers que são acompanhados não são canais de professores ou canais de algo referente à área específica, mas são canais de conhecimentos gerais,
tá? De maquiagem, tutorial disso, tutorial daquilo. Então, não havia, na verdade, uma demanda para determinadas produções audiovisuais são construídas para compartilhar ideias de educação, de ensino, aprendizagem, etc. Tá? E aí vem a pergunta de com que frequência você usa recursos tecnológicos? E aí todos praticamente disseram que usavam recurso tecnológico. Só que a grande maioria das respostas, tá, mostra que usam data show ou para dar aula ou para que os alunos apresentem seminários. Então, o que eles consideram recurso tecnológico é isso. Outras possibilidades de recursos tecnológicos que os professores colocaram foi levar um filme, levar para a sala de informática para fazer pesquisa sobre um assunto específico, etc. Tá? E como os professores preferem elaborar as aulas, uma quase metade disse que usa material impresso e também pesquisa online, e dá ênfase na pesquisa online. Só que outras perguntas na pesquisa me fizeram inferir que a ênfase na pesquisa online não é, na verdade, não chega nem a ser uma curadoria digital de material didático, mas é uma questão de procurar planos de aula, procurar atividades, imprimir aquelas atividades e levar para os alunos. Ou seja, eles estão utilizando o recurso tecnológico, mas o que eles estão fazendo é a mesma coisa que um livro impresso, porque eles acabam, inclusive, imprimindo, né, o material. Eles não reelaboram, eles não editam o material. Mas, enfim. E aí uma questão das dificuldades com o uso dos recursos tecnológicos. Uma parcela grande de professores não tem acesso a computador com frequência, então a gente está questionando aqui outras pontas da educação também, porque a educação sozinha não vai dar conta de tudo, então tem questões, tem fatores socioeconômicos aqui ligados para isso, tá? Mas a grande maioria colocou que utiliza essa pesquisa de outras coisas e não elabora, porque não sabem criar vídeos, editar vídeos, não sabem fazer download, upload de material, tá? E uma parcela pequena não gosta de perder tempo na internet, tá? Então, isso é significativo. Um número também que foi questionador para a gente pessoas que não conhecem sites que sejam muito significativos, exatamente comprovando aquela ideia de que os canais de YouTubers que eles seguem são canais não voltados a fins educativos. Tá? E aí vem uma coisa que nós estávamos conversando, né? No início do nosso encontro. A Política Nacional de Alfabetização, a PNA, ela foi inserida em 2019 no governo Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro. E ela tem, em toda a documentação, ela traz o termo literacia, sendo que no Brasil, desde 1970, muitos estudos são feitos na área de letramentos, tá? E o termo que nós brasileiros, nós sociolinguistas brasileiros, assumimos foi o termo letramento, tá? Só que, aqui eu coloco de azul, a meu ver, a escolha do termo literacia, tá? Nos documentos, no decreto de 2019, ele não apenas reflete uma experiência colonial de submissão. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de um governo, de uma postura política, e nós estamos falando de uma postura política que defende o tradicionalismo, a política Bolsonaro, tá? Defende o tradicionalismo, defende a colocação do indivíduo, né, como obediente a alguma força maior a ele, então tem uma visão colonial, mas também mostra um posicionamento político e ideológico contra os estudos de letramento no Brasil, tá? Principalmente porque os estudos de letramento no Brasil eles são vinculados
há uma pedagogia libertária, há uma pedagogia que pensa nos movimentos sociais, que pensa na base. Então, não é apenas uma escolha semântica. E aí eu conversava com o professor Mário, antes da gente, né, iniciar a discussão, não a discussão, né, até agora monólogo, com uma professora portuguesa, a Maria de Lourdes Dionísio, que, se eu não me engano, é da Universidade do Minho, mas tem aqui depois eu vou entregar para o professor Mário os slides e ele pode fazer o compartilhamento, tá? Tem o link onde vocês podem encontrar essa entrevista com a professora Maria de Lourdes. Na visão, tá, do Norte, nas vozes do Norte, como diria Boaventura, nas vozes do Norte, não há diferença entre literacia e letramento. As duas palavras são a mesma coisa e há uma preferência de uma sobre a outra por uma questão de aceitação coletiva, tá? Aceitação da comunidade. Mas aqui no Brasil, usar um termo que não é comum e que alguns professores, inclusive, quando vem literacia, vão dizer, mas peraí, o que é isso? Isso é um termo novo, está vindo, já estão criando mais uma coisa para a gente? Então, essa é a ideia. Então, que fique claro que a gente não está falando aqui de uma experiência de colonizador. Nós não estamos falando que aceitar literacia é uma imposição que vem do norte para o sul. Não, mas é uma estratégia político-ideológica do próprio Sul para manter um distanciamento e para manter uma subordinação, tá, quase que consentida, né? Então, a atual PNA, inclusive, ancora-se numa perspectiva redutora. Tá? O Clécio Buzen, que é um professor da Universidade Federal do Pernambuco, em 2019, ele reagiu ao próprio decreto e ao próprio uso da palavra literacia, né? Visível nos relatórios internacionais e nas abordagens científicas citadas ao longo do documento. Precisa enfatizar que, infelizmente, tá, a Política Nacional da Alfabetização assume o conceito de literacia em sua versão mais restrita e joga fora toda a discussão brasileira e internacional sobre práticas sociais de uso da escrita. Então, é esse o ponto que letramento para a gente é significativo. Porque nós somos um país que precisamos dar voz a um determinado grupo, da mesma forma que o Sul precisa de voz para deixar de ser colônia do Norte, em várias questões, inclusive acadêmicas, né? Então, a gente traz essa questão aqui que nos interessou. Tá? Eu E podia me voltando... interromper, mas não vou interromper. Sim, claro. Não, eu vou dizer, não, é porque o que acabou de dizer em relação ao decreto é quase como que um ato subversivo em relação ao estabelecido na academia porque a questão da terminologia é sempre uma questão terrível, porque cada um enfim, a ciência se faz hoje e se faz desde os anos 70 muito noutra língua, isto é, nós recebemos muito da influência americana ou da influência anglo-saxónica em geral ou da influência francesa, da terminologia que é usada, não é? Isso depois reflete-se e quando eu estudei na licenciatura lia muitos livros que eram traduzidos e que eram editados no Brasil e nós estávamos sempre a ser confrontados com estas duas enfim, terminologias, no fim de contas, não é? E portanto nós habituámos a isso de alguma maneira. Mas o que acabou de dizer é uma coisa muito mais fina, para não dizer grosseira. É mais fina neste sentido, porque quando nós falamos em colonialismo, nós estamos a falar há 200 anos atrás, no caso do Brasil. E o que está aqui a acontecer é que um termo que é usado em Portugal e que, por acaso,
também é mais próximo semanticamente, ou pelo menos do inglês, como literacy, neste sentido, foi repegado ideologicamente, pelo que depreendo das suas palavras, para contrariar um termo consagrado no Brasil, mas que não era ideologicamente adequado, digamos, ao pensamento vigente, digamos. Não é? E não era adequado ao pensamento do governo, à estrutura de poder. Não era adequado à estrutura nesse de sentido, poder. porque é tudo sempre uma relação de poder. E nós temos que ver hoje as relações que se estabelecem neste sentido, sobretudo no campo académico e também noutros campos sociais, mas sobretudo nesta questão que está a referir, não é? A relação entre poder e academia, neste caso, foi bastante agressiva em relação à academia, por exemplo. Mas foi durante todo o governo, durante todo o governo Bolsonaro, a academia foi uma das instituições que mais sofreu. A gente não precisa falar sobre a questão na crise pandêmica, o descaso do Brasil em relação à pandêmica, porque isso se tornou assunto mundial, mas em relação à pesquisa, houve cortes de bilhões dos órgãos de fomento, o CNPq e a CAPES aqui no Brasil. Houve cortes, houve demissões. Tá? O governo ele foi tão... E aqui eu não estou... Eu tenho uma postura, né? Eu tenho uma postura, claro, mas eu não sou idiota, não sou alienado para não reconhecer falhas nas posturas que eu assumo também. Agora, um governo que teve, no seu primeiro semestre de mandato, uma troca de 3 ministros da educação, tá? No primeiro semestre, a gente tem que parar e dizer assim, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Foi muito falado cá. Tem alguma coisa errada. Então, na verdade, foram 4 trocas. No primeiro semestre, foram 3. Então, isso é problemático, sabe? Claro. O que a academia sofreu, o que nós sofremos, não somente em relação a fomento, a incentivo profissional, etc., mas de visibilidade mesmo, das universidades, principalmente as universidades federais sofreram mais do que as estaduais, porque as estaduais ainda tinham recurso do governo estadual, dos distritos, tá? Mas as federais vinham diretamente de Brasília. Então, elas estavam em situação caótica, não tinha água, às vezes não tinha luz, não se pagava conta de luz das universidades públicas. Então, nós entramos num processo sério. E esse processo sério não entrou somente na questão econômica, não entrou somente na questão de estrutura física, não entrou somente na questão das escolhas pessoais, mas entrou na questão linguística. Então, o que o professor Mário acabou de falar é exatamente isso. Usar um decreto com um termo que não é conhecido pela academia e que é voltado para a academia é uma afronte. É uma agressão, tá? E acaba restringindo todo o processo de uso da língua como prática social que nós vemos defendendo até então. Porque talvez não fosse interessante para o governo uma prática social, tá? Consciente. Talvez fosse melhor uma prática social alienada, né? Então, esse é somente o adendo que eu faço. Mas entendam que eu não tenho absolutamente nada contra o uso, tá, de literacia em Portugal. O que eu estou colocando é que são realidades distintas. E essas realidades precisam, então, ser administradas. Por que, por exemplo, nós da sociolinguística aqui, hoje, defendemos a questão de língua portuguesa brasileira e não apenas língua portuguesa? Como já tem, né? Se fala o português europeu, não sei por que português europeu, né? Eu acho que o europeu aí é desnecessário, né? O europeu é desnecessário, porque já é a língua,
E aqui entenda, já é a língua do colonizador. Como o inglês foi a língua para o colonizador, a língua do colonizador nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, nós estamos em outra dimensão. Nós estamos falando exatamente de 200 anos, tá? De 200 anos atrás. Os processos políticos agora, eles mudam. Então, dentro dessa pesquisa, voltando a ela, como eu disse inicialmente, nós vamos criar 2 filtros. Primeiro, vamos trabalhar apenas com os professores do ensino superior e vamos trabalhar dentro desses professores de humanas apenas quem é de letras, porque nós temos como fazer essa filtragem dentro da pesquisa. Ok? E aí vem um texto muito polêmico do Marcos Banho, né? Que está no site da Parábola, também disponível aí, que ele diz o seguinte: curso de letras para quê? Ele já começa comprando briga, né? com toda a academia. E ele começa o texto dizendo o seguinte: a situação dos nossos cursos de letras é catastrófica. Tá? E ele vai explicando ao longo do texto por quê. Para começar, o próprio nome letras, fazendo uma alusão ao beletrismo, né? Às letras clássicas, a uma tradição mais classicista que vigoravam no século XIX. Então, eu vejo aqui nesse comentário do Marcos Banho um diálogo muito grande com aquela proposta da Paula Sibilia em relação à escola como tecnologia de época desatualizada, né? E, dentro dessa perspectiva, os alunos saem de uma escola desatualizada e eles acabam entrando numa estrutura acadêmica também obsoleta, anacrônica e delineada há pelo menos 200 anos. Né? E o grande problema é que, nesses currículos, nessas instituições de formação de professores, a ideia que se tem ainda é de que nós não estamos formando professores de português ou de línguas estrangeiras, tá? Mas que nós estamos trabalhando ou formando futuros linguistas, né? Futuros literatas, etc. E olha que, com isso, eu não estou dizendo que um professor não tem que ser pesquisador. Pelo contrário, o professor tem que ser pesquisador, porque dentro daquele modelo que nós colocamos de diário de leitura, é através da pesquisa que novos conhecimentos são elaborados. Né? Agora, o que nós não podemos pensar é que um linguista de bancada vai ser um bom professor. Porque um linguista ele não precisa, obrigatoriamente, saber ensinar. Tanto que os cursos de bacharelado não têm disciplinas pedagógicas. Não tem didática, não tem psicologia da educação, etc. Mas as licenciaturas têm. Né? Então, nessa perspectiva, Boaventura de Souza Santos discute os modelos de universidade no século XXI, destacando a situação brasileira, tá? Nos orientando a pensar como os movimentos sociais passam a ser os insurgentes, passam a ser aquelas vozes necessárias de atenção. Né? E isso é interessante porque eu vou trazer aqui 2 casos bem simples e rápidos. Na época do governo Collor, aqui, de 90 a 92, o ministro Rogério Magri vai para a televisão e diz que o dinheiro do brasileiro é imexível. Né? Ninguém podia mexer. E o Magri ele vem de classe trabalhadora. Então, a gente sabia que a formação dele não era uma formação elitista, classicista, etc. O que acontece? A população brasileira toda passou mais de um ano fazendo sarcasmo da palavra imexível do Magri. Né? E isso ficou em tom jocoso, brincando, todo mundo brincava. Ah, imexível, não mexa não, porque é imexível. O que acontece? O uso foi apropriado. E hoje a palavra foi incorporada aos dicionários brasileiros, portugueses. Tá? Perdão, os dicionários da língua portuguesa brasileira. Não sei se em Portugal vocês têm a forma imexível. Não, mas é reconhecível, não tem...
Isto é, do ponto de vista etimológico, é perfeitamente reconhecível. Não é uma Sim, coisa, não se usa, mas se alguém disser, a gente sabe o que é. pronto. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui na década de 90. A gente entendeu, mas aquilo não existia, então foi tomado como chacota, né? Foi tomado como com um tom jocoso. E aí a etimologia é completamente permissível, porque você tem um verbo, você Não, colocou um respeita as prefixo. regras, respeita as regras. Exato. Respeita as regras da língua, das regras morfológicas, né, de Sim. formação de palavras. Ah, Beleza. Porém, o grande barato é que não existe e não é reconhecido aqui no Brasil a palavra mexível, tá? O mexível também é completamente possível, mas nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos. também. Então, a questão do neologismo mostra a dinamicidade da língua, mostra que a língua não é para ser tratada como um corpo morto, não é para ser dissecada, mas ela pode ser analisada dentro do seu próprio contexto de uso. E isso não está me colocando numa posição aqui de ser contra a metalinguística, não. Eu acho que a metalinguística tem a sua importância. Agora, dentro da educação básica, talvez atividades epilinguísticas, talvez atividades de consciência da língua sejam mais importantes do que atividades de nomenclatura de elementos. Porque você tem um aluno que o aluno leva oitavo e nono ano, leva 2 anos na escola básica aqui, estudando orações subordinadas. Tá? E quando ele entra na universidade, ele não sabe nem o nome das orações. E ele não sabe diferenciar, eu não preciso nem pedir a nomenclatura. Eu digo assim, essa oração aqui, ela é substantiva, ela é adjetiva ou ela é adverbial? Cri, 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 e não tem resposta. Então, eu acho que quando nós falamos aqui, e quando o Marcos Bainho colocou que a situação do curso de letras é catastrófica, ele está falando sobre isso. Porque o professor do curso de letras sai sem saber classificar, ou melhor, reconhecer uma oração subordinada, né? Então, esses são pontos que a gente coloca. O outro exemplo que eu trago é no governo Dilma, e bem diferente do que aconteceu com o decreto de 2019, a presidenta Dilma, quando assumiu, ela fez questão de colocar em todos os documentos oficiais, tá? Presidenta, presidenta, ou seja, é um outro neologismo. Aquele substantivo comum de dois gêneros, né, que a gente falava no início, ele se tornou substantivo feminino. Ele se tornou substantivo feminino. Então, por todos os documentos e no site do governo federal estava lá presidenta Dilma Rousseff, presidenta Dilma Rousseff, e ninguém achou estranho, ninguém reclamou, ninguém, né? Não houve uma repercussão machista, digamos assim, em relação a esse posicionamento. Porém, quando ela foi impeachmentada e o Temer assumiu, a primeira atitude linguístico-política do Temer foi retirar do site do governo federal palavra presidenta, inclusive retroativa ao governo de Dilma. Ele não pôde mexer nos documentos. Então, aqui é a lei que aprova o PNE, né? O Plano Nacional de Educação. A lei ele não pode mexer, mas no site ele tomou. Então, a gente pode pensar em políticas linguísticas aí, em atitudes como essa, e não apenas em questões que estão intercontinentais ou né, geográficas. Mas, enfim. Então, o que o Boaventura fala sobre essa questão de pensar na insurgência é criar uma hermenêutica diatópica, ou seja, centralizar no local, sem perder de vista o outro, sem perder de vista o outro. Por isso que ela é dialógica, né? Então, essa hermenêutica diatópica, ela se baseia na ideia de de modelos topoi, como ele chama, que eu acho que no início da nossa conversa, Mário, você falava sobre, eu anotei aqui, implícitos assumidos, né?
implícitos linguísticos assumidos. Os topóis seriam isso. Seriam pressupostos naturalizados, seriam ideologias naturalizadas que nós já tomamos como normais. Como normais, né? Então, o objetivo dessa hermenêutica diatópica não é atingir a completude, não é dizer assim, olha, nós agora temos consciência do lugar que nós estamos e nós estamos satisfeitos. Não, ela é sempre dialógica, ela sempre vai requerer um contato com o outro, tá? E nesse ponto não tem como a gente desassociar o Boaventura de Souza Santos da teoria linguística bakhtiniana, né? Que descarta, por exemplo, a terceira pessoa do discurso. Para Bakhtin, ele, ela, eles, elas não são quem falam, são de quem se fala no discurso. Então, a teoria bakhtiniana é eu e tu, eu e tu. Então, dentro dessa analogia, a gente faz um pequeno parâmetro. E o desafio, então, de propor essa decolonialidade no currículo é que, primeiro, as universidades, os cursos de licenciatura vão ter que valorizar as histórias de vida dos alunos e dos professores. Sejam esses professores os da academia ou os da educação básica. Para que a gente possa, assim, construir identidades conscientes, críticas, que só podem ser críticas e conscientes se elas tiverem troca, se elas puderem dialogar, se elas puderem se reconhecer mutuamente. E aí a gente vai possibilitar que professores e alunos se perguntem quem situam na categoria de nós e quem são os outros. E aí eu volto para aquilo que nós falávamos no início, né? Os alunos começaram a levar a técnica do diário de leitura para outras disciplinas, mas não tinham coragem, não tinham motivação, não tinham abertura para propor novas formas de avaliação para outros professores. Mas né? tinham iniciativa. Eles tinham a iniciativa para agir, mas não para confrontar. Mas entre pares. Entre pares. Entre pares iguais. O que é extremamente interessante. Sim, mas veja bem, o que eu coloco eu viro para o meu colega, que está na mesma relação de poder, e digo assim, vamos fazer isso, tal, pá. Tá, mas eu estou falando com aquele colega. E na hora de falar com o professor, para dizer assim, olha, a dinâmica desse professor poderia... E, inclusive, quando eu comecei a usar o diário de leitura, foi uma técnica que usaram comigo no doutorado e que eu adaptei. Eu não fiz da maneira que fizeram comigo. Então, a questão de você entender o local, né? Entender a demanda e trabalhar a criatividade requer isso. Nesse ponto, Mário, concordo plenamente. A iniciativa do aluno foi ótima, mas eles estão no lugar do nós apenas. Eles não estabeleceram o diálogo com o outro. Exato. A relação de poder é assimétrica. Né? E no currículo que nós temos, diz que a relação de poder e a relação de ensino-aprendizagem na sala de aula vai ser baseada na perspectiva da simetria invertida. Então, eu não sei como é que essa simetria invertida está sendo, de fato, exercitada quando a gente encontra esses referenciais. Né? Mas já estou terminando, gente, tá? Então, o que a gente entende de um currículo colonizador é exatamente aquele currículo que é baseado no treinamento e na prática repetição. E eu não posso entender que haja construção de conhecimento coletivo, construção de conhecimento consciente, de uma formação autônoma, de uma formação crítico-reflexiva dentro desse modelo. O Wilson Leffa propõe uma formação em que haja um diálogo entre teoria, prática e reflexão. Tá? E ele expõe, né, como é que isso pode acontecer, etc. Mas conheço o Leffa, né, não estou desrespeitando, já falei inclusive isso com ele, mas quando eu olho, eu faço uma comparação, e eu gosto muito de comparar, tá, gente? Analogia, eu acho que é um dos instrumentos linguísticos que eu mais gosto de utilizar. Eu me vejo sendo Max Weber conversando com o Karl Marx.
que eu digo assim, olha, isso aí está muito bonito, mas está no campo teórico, cadê funcionar? Porque você está mostrando como é que a coisa deveria ser, sem analisar de fato o que a coisa é, né? Sem o modelo dentro dessa proposta. E aí é que eu entro com esse modelo, com essa proposta, que vai trabalhar exatamente essa hermenêutica diatópica, dialógica. Por quê? Eu tenho que partir de um pressuposto, e o pressuposto que eu parto é que a formação centrada nos conhecimentos teóricos é o modelo vigente, é o que eu chamo de currículo colonizador, né? Por quê? Porque ele entende que a teoria é necessária para a prática e, por isso, ela é mais importante do que a prática. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um curso que preza pelo individualismo, pela competitividade, e são características bem claras do neoliberalismo, né? E que vai acabar gerando, porque vai haver separação do melhor do maior, do que ganha do que perde, isso gera uma frustração e automaticamente uma desvalorização da profissão de professor. E isso estaria relacionado ao trabalho de soldado, né? Que quem trabalha esse termo é uma linguista que trabalha com política linguística educacional, Elane Shohame. Elane Shohame, né? Ela fala a questão do trabalho do soldado. E uma possibilidade para se dialogar com esse currículo seria pensar numa formação centrada na residência pedagógica. Ou seja, desde o primeiro semestre, o aluno iria para a escola. Ele teria que ter a noção do chão. E veja que eu estou defendendo isso porque eu trabalho num curso de 4 anos que o aluno só vai para a escola no 3º ano. Então, ele passa 2 anos sem saber o que é a escola, a não ser o que ele estudou como aluno, né? Então, e começar a acompanhar as aulas, começar a acompanhar o desenvolvimento dos professores, entender o que é uma reunião pedagógica, entender quais são as políticas educacionais daquele município para aquela escola, entender o funcionamento da gestão, as possibilidades, as impossibilidades, as permissões, as não permissões. Então, tudo isso vai fazer com que teoria e prática adquiram o mesmo valor na formação do indivíduo. Porque ao retornar para a universidade, ao retornar para a academia, ele não vai ter um conteúdo descontextualizado. O conteúdo vai fazer significação, vai ser trabalhado de alguma forma. E isso vai gerar uma coletividade maior, um associativismo maior, e nós já temos percebido isso na conversa do colega com o colega, levando uma intervenção para outras disciplinas. Olha, vamos fazer um diário de leitura. Já está havendo essa coletividade, já está havendo esse associativismo, já está havendo uma valorização do que eu quero aprender naquela disciplina. Tá? O status do professor aumenta na sociedade, porque eu não sei se é o Antônio Novoa ou se é aí é outro professor também daí de Portugal. Mas eu acho que é o Antônio Novoa, que diz que ao professor cabe louros e crucificações, porque, né, ele é tido como a esperança da sociedade, o futuro, mas quando alguma coisa dá errada, quem sobe é o professor, né? Não interessa se o sistema educacional está uma porcaria, mas a porcaria é o professor, o problema é o professor. E automaticamente se trabalha a criatividade dos alunos no sentido de poder dialogar com o outro, de poder criar possibilidades não somente de aprendizagem, mas possibilidades de avaliação mesmo. Porque nós estamos num curso de letras que eu vejo alunos se queixarem que a única vez que eles escrevem é para as provas. Eles não escrevem em outro momento nenhum, só para a prova. Então, é só leitura, fala, sala de aula, escuta, fala, sala de aula. E onde é que está a prática? Onde é que está se repensar a escrita acadêmica? Né?
Então, na hora que a gente pensa nessa valorização, nessa possibilidade de coletividade, de associativismo e de exercício da criatividade, a gente pode, então, concordar com a Andréa Liud quando ela fala do trabalho de artesão. Tá? Agora, o grande problema é, nós vamos formar um professor desse jeito, na universidade. Ótimo. E quando ele chegar na escola? E quando ele chegar no sistema? Tá? E quando ele chegar no sistema, que vai ter uma dinâmica completamente oposta, tá? Muitas vezes, a esse modelo. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, aí já vem um futuro pós-doutorado para a gente começar a discutir, mas o momento é um passo por vez. Não, né? Um passo por vez. E é isso, basicamente, que a gente pensa como trabalho de artesão. Tá? Trabalhar autonarrativas, trabalhar a simetria invertida na sala de aula, transformar o saber em saber contextualizado e, mais importante de tudo para a formação de professores, estabelecer uma parceria de universidade e escola. Tá? Se a gente consegue, dentro do projeto pedagógico do curso, estabelecer, não somente no papel, mas também nas práticas sociais, tá? Essas questões, a gente consegue decolonizar o currículo dos cursos de letras e sair daquela relação ou daquela situação catastrófica que o Marcos Bánio apresentava para a gente. Tá? Então, não sei quanto tempo eu vou ver agora, quanto tempo de fala eu tive, mas a ideia era discutir um pouquinho isso e a gente pode abrir agora para, né, indagações, contestações, constatações também aí de outros lugares, do triângulo, né, que se formou, né? África, América e Europa. Então, acho que a gente pode abrir isso aí.